Bom dia. Meu nome é Gustavo Garcia Pereira e eu decidi fazer um vídeo sobre busca binária. Tá? Um assunto bem pertinente aí para quem é da área da computação, né? Para quem é programador ou pretende ser programador. Bom, busca binária é um assunto bem interessante porque ele não é em si um assunto tão difícil assim, tá? Mas ele é o pilar para assuntos complexos e assuntos difíceis. Então, se tu está na faculdade de ciência da computação, em algum dos períodos iniciais, você vai se deparar com uma matéria chamada estrutura de dados ou pesquisa e ordenação. E essa matéria vai te ensinar algumas pesquisas e métodos de pesquisa e ordenação. E um deles, de pesquisa, é o tal do busca binária. Tá. Então, para a gente entender bem como é que o busca binária se comporta, a gente vai vamos fazer alguns testes aqui. O grande problema da faculdade é que às vezes tu não tem o tempo necessário para parar e pensar, né, no problema. E por que que ele existe e por que que ele até hoje é um método bem antigo, simples, e até hoje ele é bem estudado e ensinado, né? Bom, eu pretendo fazer aqui alguns exemplos, né? E mais no modo intuitivo, fazendo as coisas com vocês. E para não ficar uma coisa muito jogada, né? Bom, então eu vou fazer o método em Python. Eu estou usando o Ubuntu 20 como sistema operacional e o editor de código é o VS Code. E vou executar tudo no terminal. Bom, então a gente precisa fazer uma lista de números, né? Uma lista de números. E a gente vai botar números aleatoriamente aqui. Tá? Essa lista de números aqui. Bom, então agora a gente vai fazer um método mais simples possível, tá? Eu vou fazer que é o busca sequencial, né? Então eu vou dar um def para usar uma função em Python chamada busca sec, tá? E para esse método eu vou passar duas variáveis. Um é a minha lista, tá? Que eu vou procurar o número. E a outra é uma variável A, que significa o alvo que eu estou buscando, tá? Então eu vou pegar e vou fazer um for nessa lista, iterando essa lista, e fazer um if, e esse if eu vou comparar se o i é igual ao meu a. Quando o i for igual ao a, eu dou um return com o meu i encontrado. E caso passe por todo o for, não ache nada, eu dou um return com não encontrei. Tá? Então esse é o método sequencial, né? Ele vai em sequência, um por um, comparando até achar um número. Quando achar, retorna. Se não achar nada, chega no final e manda um não encontrei. Para quem não conhece a linguagem Python, eu não preciso especificar o tipo de retorno. Então aqui eu estou retornando um número e aqui eu estou retornando uma string e não tem problema, tá? Então aqui eu vou passar, eu vou capturar esse return de algum modo usando meu print e vou usar o meu busca sec, que vai receber o meu lista de números e o meu a, tá? A gente pode declarar o a passando já aqui, o a, tá? Que o a pode ser o número, vamos passar três números. O primeiro número, que a gente sabe que vai ficar em primeiro lugar. Depois o número um ali, tá depois, e o 9, que é o último, e depois o 100, tá? Então ele vai encontrar e vai dar um não encontrei, tá?
Esperamos que faça isso. Não. Esse terminal aqui. Aqui está o meu programa, então Python 3, estou usando, busca binária. Beleza, então encontrou 2, encontrou 1, encontrou 9. Aí você vai dizer assim, não, perfeito, muito bom. Será mesmo? Será que está perfeito? Vamos fazer um teste, vamos fazer o seguinte, aqui ó, a gente vai dar, vamos fazer uma variável contadora. Conta só, com 0, tá? Cada vez que der um for, que eu der uma volta no meu laço, eu vou fazer o meu conta mais igual a 1. E quando ele sair, eu vou dar um print aqui dentro. Um print aqui dentro. Pode ser aqui dentro, pode ser aqui fora. Eu dou um... Vamos formatar essas variáveis aqui. Então, aqui, meu tipo de format. E aqui vai ser o custo, que vai ser o custo computacional de quantas voltas deu. E do lado vai ser o número que eu achei, tá? O número que eu achei, que é o meu A, né? E aqui fora, aqui vai ser, eu vou botar só o quanto custou, né? Também botar um format aqui. Um format que só dá um conta aqui. Bom, vamos ver. Bom, então aconteceu o seguinte. No primeiro número, tá? Esse aqui é o meu, vamos fazer aqui, custo igual a custo tá, beleza, beleza, então custou 1, ou seja, deu uma volta, fez uma comparação, né? Aqui deu 4, deu 8, que é o máximo possível, e aqui deu 8. Então, quando não achou nada, ele teve que passar por todos os dados para dizer assim, ó, não achei nada, tá? Então imagina que tu tem 10 mil números ou um dataset de milhões, tá? É completamente inviável tu fazer uma busca sequencial num dataset gigante, tá? Então, o que a gente pode fazer, que existe há muitos anos atrás, é o nosso busca binária, né? O busca binária, ele consiste de sempre eu pegar e tirar 50% dos dados, tá? Então eu vou chutar um número no meio do meu dataset. Ele vai dizer se é ou não. Se não for, ele vai dizer se é maior ou menor. E se ele for maior que o número, ele vai para a direita. Se ele for menor, ele vai para a esquerda, tá? Essa é a premissa básica, tá? A lógica fundamental. Se ele for então, se tiver 1 milhão de números, ele vai, na primeira iteração, ele vai tirar 500 mil números, né? Vai tirar meio milhão de números. E um quarto de meio milhão, e assim vai até chegar em 1, tá? Bom, então a gente pode fazer um método para fazer isso, que é o seguinte. Vamos começar fazendo um método. E ele vai ser um busca binária. E aqui ele tem uma lista e um A. Como o do de cima. Beleza.
Aqui eu vou fazer um while, que vai iterar sobre todos os números, tá? E aqui a gente vai fazer uma lógica, comparação aqui, alguma coisa, e vamos ver como é que a gente vai fazer. Tá. Então, se a gente tem que chutar um número no meio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o meio, certo? Tá. Antes disso, a gente tem que ter como descobrir o meio. Como é que a gente sabe isso? A gente tendo o início, né? Então, a gente tendo mais claramente o índice do início igual vai ser 0, por causa que o meu array ele começa em 0, né? Começa em 0 aqui. E o index, meu index do final, tá? Então o meu index do final a gente tem que calcular porque o array varia de tamanho, né? Então tem uma funçãozinha em Python chamada len. O len ele pega o tamanho da lista, tá? Então se a lista tiver 10 números e eu passar essa lista de 10 números, ele vai retornar o número 10, tá? Só que ele não começa em 1 na minha lista, ele começa em 0. Então o número do índice do último é uma unidade a menos do que o tamanho da lista, tá? Então a gente tem uma lista aqui de 10, por exemplo, e a gente tem que menos 1. Tá? Então esses quantos tem aqui na lista, eu não contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então o meu índice do final vai ser 7. Perfeito? Tá? E aí a gente vai fazer uma conta. Qual é a nossa condição? O meu início é menor que o meu final, certo? Então, enquanto o index do início for menor ou igual ao index do final, faça alguma coisa. Se um for igual ao outro, quer dizer que chegou já. Tá? E se um passar pelo outro, quer dizer que não tinha o número. Tá? Perfeito. Beleza. Agora a gente tem que calcular o meio. Tá? Como é que a gente calcula o meio? A gente vai criar uma variável aqui que vai guardar o meu meio. Meio. Certo? E o meu meio vai ser o meu index início, mais meu index final, tá? E aí eu divido por 2, tá? No Python, quando eu divido assim, ele pega um valor decimal, tá? Então, por exemplo, se eu abrir o terminal aqui para mostrar, e eu chamar o interpretador no próprio terminal, e eu dizer 5 dividido por 2, decimal. 4 dividido por 2, ele vai dar, vai pegar essa parte decimal aqui, tá? Então, a gente quer um número inteiro. E no Python, para fazer um número inteiro, basta botar duas barras, né? Barra dupla, ele é um operador de quero só a divisão inteira, né? Isso aqui. Se eu dividir um número ímpar, por exemplo, ele vai pegar só a parte inteira. Tá? Vai desconsiderar a parte decimal. Perfeito. Perfeito. Cadê meu terminal? Aqui. Não existe aqui. Perfeito. Ctrl L para limpar. Bom, então é o seguinte. Primeiro, isso aqui vai me dar meu index. Vamos botar as variáveis com o nome certo. Vai ser um index do meio, tá? Index do meio. Então, quando a minha lista na posição index do meio for igual ao meu A, dá para tirar essas parênteses. Beleza, acertou, achou, tá? Achou ele.
tá? Aí, se eu não achar em lugar nenhum, eu vou dar um return aqui para não ficar trancado num loop infinito, porque a gente não está decrementando o início ainda, né? Nem o final. Então ele vai ficar no loop infinito. Então eu vou botar aqui não achou. Não achou. Beleza. Beleza. Então, obviamente, eu tenho que chamar esse método depois, né? Senão não vai. Então eu vou buscar com... Eu vou fazer um teste... malicioso aqui. Eu vou pegar a metade dele, tá? Então eu vou pegar aqui o busca binária, tá? Chamar aqui e vou passar o 1 aqui. E aqui eu vou dar um print. Show? Tá. Ele está dizendo que... Opa, eu falei para vocês e... Por causa desse problema, né? Ele vai dar um número flutuante e não existe índice de número flutuante, né? Foi basicamente esse erro que ele deu. Eu expliquei para vocês e acabei não colocando ali. Beleza. Show. Beleza. Achou o meu 1. Tá? Tava na metade, eu achou o meu 1. Tá. Foi um teste malicioso por quê? Porque eu sabia que ele ia dar na metade, né? Perfeito. Se vocês prestarem atenção nisso aqui, ó, ele tá um número par de números, tá? Então ele tá 4, 8 aqui, tá? Tá um número par de números. Então não vai ter o número da metade, né? Então ele veio pra cá, né? Ele veio 1 a menos. Por quê? Porque deu 8 dividido por 2 deu 4. Então 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Desculpa. 8 números, o índice 7, né? Então foi 0 mais 7 dividido por 7 dividido por 2. Deu 3, tá? Na real, ele é 3.5, né? Mas, dividindo a parte inteira, é 3. Então, ele deu no índice de número 2 ali, tá? Então, ele já deu uma unidade a menos, digamos assim, do que a metade. Então, 0, 1, 2, 3. Bateu no 1 aqui. Show de bola. Só que tem um problema, tá? Tem um problema muito que não vai fazer o nosso algoritmo funcionar aqui, tá? É a organização dos nossos dados de entrada, tá? Então, a busca binária ela só funciona e funciona bem porque quando os números estão ordenados, tá? Como no dicionário, por exemplo. Se tu aplicar a busca binária no dicionário, tu acha qualquer palavra. Basicamente, tu vai pegar o dicionário no meio, vai cortar ele em 2 e ver se a palavra está para a esquerda ou está para a direita. Se está para a esquerda, tu ignora todos os teus 50% dos dados que estão para a direita. E assim vai, aplicando esse algoritmo até achar a palavra. No meu busca binária com números assim, ele não vai dar certo aqui, por causa que eles não são ordenados. Então, se eu buscar o 2, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, ó, 1. Tipo, bateu aqui, ele vai dizer 1. Eu estou procurando o 2, tá? Bateu na metade, ele vai dizer 1. 2 é maior ou menor que 1? É maior que 1, beleza. Ignora todos esses dados aqui e vai para... Ignora esses caras aqui e vai para cá, porque o 2 está aqui, tá? Só que ele só acontece isso porque não está ordenado. Se tivesse ordenado, o 1 não estaria aqui, tá? E o 2 estaria antes dele. Show? Então a gente pode criar uma outra lista de números aqui
copiar a de cima, só que agora ordenando eles. Então a gente tem que ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, 7, 8 e o 9. Beleza? Show de bola, tá? Agora a gente tem ordenados. Então agora se bater no meio, eu vou fazer mais uma busca tendenciosa lá. Se bater no meio, se eu procurar meu 4, vai bater no meio, tá? Show? Beleza, achou meu 4, tá? Se ele dizer assim, eu tô procurando 1, beleza, bateu aqui, não é, ignora, tá? Beleza, agora calcula o meio, vai dar aqui, não é, é menor que 2. Pã, achou 1, tá? Então é assim que a busca binária funciona. Bom, então a gente tem que tratar isso, né? Então a gente faz o seguinte, bateu no meio, não é o meio. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pode ir para a direita ou para a esquerda. Então a gente tem que saber se ele é maior ou menor que 1, que o número que está no meio. Tá? Então a gente copia isso aqui. Beleza? E a gente tem o seguinte agora aqui, tá? Vamos entender bem como é que funciona isso. Então, a gente tem o início, aí a gente tem alguns números aqui, o 2, o 3, o 4, que é o meio, o 6, o 7, o 8 e o final, tá? Então a gente bateu no meio, opa, o que eu estou procurando é menor que o meio, então ele está para cá. Então como é que eu ignoro esses números aqui? Eu simplesmente faço o seguinte, a variável que está pegando o final, ela vai receber o meio. Automaticamente, essa variável vai ficar com o lugar do meio. Então ela vai sair de cá e vai vir para cá. Beleza? E aí tu recalcula o meio. Na verdade, ela não vai vir bem para cá, né? Ela vai vir... Tá, ela pode vir para cá. Beleza. Vamos fazer alguns testes, tá? E vamos ver o que vai acontecer. E aí depois recalcula o meio, tá? Beleza. Se ela é maior, se é o caso contrário, digamos assim, o início vai receber o que está no meio. Vai continuar. Beleza? Show de bola. Então, eu vou ter que testar. Se o que eu estou procurando, que é o meu A, ele é menor ou maior. Se o meu A é menor do que está no meio, como a gente vê ali em cima, o meu final, meu índice do final, vai receber o meu index do meio. Beleza? Else, tá? Else, opa. Else, meu início, meu index do início, vai receber o index do meio. Index do meio. Tá? E aí automaticamente ele vai voltar para cá, vai recalcular e vai recalcular. Até ou chegar no final ou chegar no final e não vai ter nada, tá? Então vamos ver quais os problemas que tem para a gente resolver e construir nosso conhecimento, tá? Então Python 3, baixando o arquivo. Beleza, show 4, que é o que a gente já estava buscando mesmo. Agora a gente vai fazer 3 testes, tá? Baixar um do meio, achar o da ponta, que é o 1, e achar o do final, que é o 9, e buscar um que não existe, tá? Show. Então, vamos ver o que acontece. Tá. Então aconteceu duas coisas. Ele achou o meu 4, achou o meu 1, que é o que está bem na esquerda,
e não está achando meu 9, tá? Então o que está acontecendo? Quando ele vai pro início, ele está indo. Mas quando ele... Tá, o que está acontecendo? Tá, a gente tem uma maneira de descobrir. Então aqui ele está pegando bem, aqui ele não está indo. Tá, então a gente vai pegar meu index. Meu index do início ele não está se movendo. Tá? Show. Terminar aqui. Beleza. Meu index do início tá 6, 6, 6, 6. O que está acontecendo? Quando ele vem para cá, ele pode vir exatamente onde está. Quando ele vai para lá, eu vou incrementar uma unidade. Tá? Se der certo, eu explico por quê. Show! Show de bola. O que aconteceu aqui? Foi o seguinte. Quando ele ele veio para cá, ele faz a conta e é um menor que a metade. Quando ele vai para lá, como está pegando sua parte inteira, tá? Ele sempre caía naquele 3, o 3, 3, 3, 3. Então, em vez de cair no mesmo lugar, eu botei uma unidade para cá, tá? Então, em vez de cair, fazer igual, exatamente o meio, eu já pego o meio mais um, que ele já move para cá. E acaba não caindo naquele loop infinito ali, tá? Mas são coisas que a gente vai pegando com o tempo e vai debugando o código e vai entendendo o porquê, né? Bom, isso aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no de cima, tá? Beleza? Então aqui a gente vai fazer uma variável que conta. E cada vez que eu faço um for aqui, eu vou fazer um mais igual a 1. E cada vez antes de um return, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui. E eu vou fazer... sem o A, custo. Show de bola. Tirar esse A daqui. Beleza. Agora eu vou fazer duas coisas aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um print aqui com um divisor. Só para demonstração. E aqui em cima eu vou colocar esses nossos prints aqui. Se vocês separarem, é os mesmos números, né? Não é os mesmos números. Bom, vamos fazer com os mesmos números, né? Que agora eles estão em ordem diferente. Então, 4, 1, 9, tá, é só o 4. E 100, beleza? E os custos dele, pra gente ver o que vai acontecer, tá? Show de bola? Show. Então, o que aconteceu? Aqui só ficou diferente, né? Isso aqui. É o mesmo range de dados. E a gente vai observar uma coisa interessante. No 1, quando ele buscou o 4 aqui, ele passou por... No busca sequencial, isso aqui, né? Primeiro. Ele passou por 1, 2, 3, 4. Show. Quando ele foi buscar o 1, ele passou por 1. Quando ele foi buscar o 9, ele passou por 8.
E quando ele foi buscar o 100, ele passou por 8. Beleza? Beleza. Quando ele foi aqui no meu busca binária, que é o meu segundo, quando ele foi buscar o 4, ele passou por 1. Porque ele foi no meio, direto. Quando ele foi buscar o 1, ele passou por 3. Beleza? Quando ele foi buscar o 9, ele passou por 4. Por quê? Bateu na metade, metade, metade e buscou 9. Quando ele foi buscar o 100, ele passou por 4 também. Porque metade, metade, metade e não achou. Então ele fez aqui, no pior caso, aqui ele fez o número total de números dentro do array. Tá, então se tivesse 100, seria 100, se tivesse 1000, seria 1000, se tivesse 1 milhão, seria 1 milhão. Aqui, o número total foi 4, por causa que tinha 8 números, tá? E aí você está se perguntando, tá, mas tem como eu descobrir num range muito grande qual é o meu custo e se realmente vale a pena usar essa busca binária aí? Bom, então tem uma conta muito interessante que dá para ser feita, que é o seguinte. Isso aqui é uma regra matemática, né? Porque quando eu faço sempre a metade, né? Eu fico considerando o meio, 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 ele vai ser sempre na base 2, tá? Na base 2. Então, 2 elevado a alguma coisa, x, vai ser igual a um número, tá? A um número y, digamos assim. Esse número y é o meu número do conjunto de dados. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números, ou seja, 8. Tá? Tá? 8. Se vocês se lembrarem no colégio, da ensino fundamental e médio, vocês vão ver uma coisa interessante, que isso aqui é o log de 2, log na base 2. Na base 2, não sei como é que bota isso aqui, na base 2 de 8, tá? Log é basicamente, eu posso botar esses dois caras, eu posso botar, tem base 2, eu posso botar uma base 2 também. Esse cara vai ficar na base 2 elevado ao cubo. Então, igualo esses caras e eu descubro que é 3, tá? Porque, no pior caso, seria 3 comparações, tá? Por que no meu caso aqui, no pior caso, deu 4 aqui? Porque um simples detalhe no código, tá? Então, antes de fazer qualquer comparação ou qualquer coisa, eu já estou incrementando, tá? Então, se eu fizesse uma solução, seja assim, eu deixar condizente com a regra matemática, então, sempre quando eu fiz uma comparação, eu somo 1, tá? Sempre quando eu faço uma comparação, eu somo 1, tá? Opa. Tá, então dá, digamos assim, sempre quando uma comparação é feita, eu somo o 1, tá? Não, deu a mesma coisa. Tá, mas é um detalhe no código, tá? O que importa é a regra matemática ali. Então, sempre que eu faço a comparação, então o número de vezes que o meu laço vai se repetir e o número de comparações que vai fazer é o meu 3, tá? Então, só deixa eu contar de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, é isso mesmo. Tá? Pra quem achou legal a minha explicação, dá um like no vídeo, tá? É legal.
Para quem quiser ir mais a fundo, tá? Tem 3 links bem legais, tá? O primeiro link é da Wikipedia em português, tá? Tem uns exemplos de código bem legais, tem um pseudocódigo aqui, tem um código em C, tem um outro código em C que mostra recursivamente, tá? É bem legal. Tem alguns links na Wikipedia que são legais de ver. Por exemplo, esse aqui do Projetos de Algoritmo com Paulo Fiafloff, que é um livro bem legal para estudar. Tem a Wikipedia em inglês também, que é um pouco mais completa, tá? Tem vários códigos também, tem um pseudocódigo, tem uns códigos, tem mais uma intuição, uma regra matemática sobre por que é feito, né? E um link do Khan Academy, que ele tem mostra a busca binária através de joguinhos, né? E como é que ele explica as noções matemáticas e tal por trás. É bem legal. Bom, espero que tenham gostado. Desculpa qualquer enrolação aqui ou é, qualquer vacilo e tal, mancada que eu tenha dado. Fico sempre aberto a críticas, tá? Então, muito obrigado. Até mais.